Bem-vindo ao vídeo tutorial sobre o desenvolvimento dirigido por testes. Aqui vai ser um desenvolvimento de uma aplicação básica de um carrinho de compras. É um sisteminha básico que vai consistir de um carrinho de compras que recebe uma lista de produtos. Essa lista de produtos vai ser processada por um sistema de pagamento e esse sistema de pagamento também vai receber um frete como entrada. Vou criar aqui um novo projeto do tipo Java, chamado meu carrinho de compras. O TDD ele consiste de se utilizar e desenvolver primeiro os testes para se depois desenvolver a aplicação. Então eu vou criar um novo JUnit Test chamado produto teste. Ou seja, vou criar uma classe que seja capaz de testar os meus produtos. Ela vai estar no pacote chamado produtos carrinho. A classe, o pacote vai ser carrinho teste. Aqui eu vou desmarcar, eu vou fazer um código mais limpo, não quero que ele gere nada automaticamente para mim. Vou finalizar. Então veja que aqui eu tenho o pacote do código fonte. Como eu estou usando o pacote chamado meu carrinho de compras, eu vou renomear esse carrinho teste para ter o mesmo nome. Então, ao invés de ser meu carrinho de compra, esse pacote eu vou refatorar e vou renomear para carrinho. Assim, eu mantenho a consistência entre o nome do pacote, fonte e o nome do pacote de teste. Então, nesse ponto, eu tenho aqui a classe produto teste. Veja que ela está importando do org.junit.test e o asserts, que são as funções que nós vamos usar para comparar se um determinado método está retornando uma coisa de forma correta ou não. Para criar um teste, eu uso a anotação @teste. Isso indica que o método public void ele vai ser um teste. Então eu escrevo public void criar produto. Então o primeiro teste é verificar se ao criar um produto ele está sendo feito de forma correta. Então o primeiro passo é criar a nossa objeto produto. Ele vai ser do tipo produto. Eu vou criar um sapato igual a new produto. Esse produto eu espero que ele tenha um nome, uma largura, um comprimento e uma altura. Eu devo ter definido para ele um peso e um valor. Então aqui nós estamos só fazendo a coisa conceitual.
Veja que nesse primeiro momento eu não tenho a classe produto ainda. Eu criei o teste para o produto, mas não tenho o produto em si. Então o próximo passo é criar a classe produto. Mas eu não vou criar essa classe produto no carrinho teste. Eu vou criar dentro de carrinho de compras. Vou criar uma nova dentro do pacote carrinhos. Veja que aqui é carrinho teste. Então vou criar em carrinhos uma nova classe Java chamada produto. Ok? Agora ele vai me dizer que o erro é que eu tenho que importar e ele não tem o construtor. Veja que aqui, ao criar o produto sapato, eu já estou passando todas as definições do que é um sapato através do construtor. Então essa passagem de parâmetros através do construtor, ela indica o quê? Que os atributos necessários para se gerar um sapato estão sendo passados, por exemplo, através do construtor. Então nesse caso eu estou dizendo assim, os atributos do produto sapato, ou seja, atributos do objeto sapato, que vai ser criado a partir da classe produto, eles são passados via construtor e esses são os parâmetros. Então, o nosso produto ele vai ter como construtor de objetos, ele vai receber uma string chamada nome do produto, ele vai ter uma variável do tipo dobra, que indica para mim a largura, um doble indicando o comprimento, um doble que indica para mim o comprimento, a altura, outro doble para o preço e outro doble para, aqui é o peso, perdão, um doble para o peso e um doble para o preço do produto. A ideia é que um produto seja um objeto imutável. Então, eu tenho que dizer que os atributos são do tipo privado, final, string, nome do produto, provide final, doble, largura, final, doble, comprimento, altura, peso, preço. Ou seja, esses fatores eles vão ser constantes para um dado produto, eles não devem ser modificados pelo produto. Como eles são do tipo final, são constantes da classe, eles precisam ser inicializados no próprio construtor. Então o erro que ele está informando ali é que aquelas variáveis não podem ser inicializadas antes, elas precisam ser inicializadas via construtor. Então eu estou inicializando todas as constantes. O que acontece? Um produto, uma vez que aquele produto criado, seus atributos não devem ser modificados. Você espera que ele seja constante. Ou, de repente, eu não posso criar um carrinho de compra, um produto que é um sapato, e modificar esse produto que era originalmente um sapato para outra coisa. Ele vai ter que nascer sapato e morrer como sapato. Ele não pode ser modificado ao longo do desenrolar do meu problema, ou seja, ao longo do que o meu código está sendo executado, que o meu sistema está sendo executado, essas coisas não devem variar. Pelo menos não no momento em que foi criado. Então, uma vez criado, aquele objeto ele deveria ser imutável. Então veja que agora, no meu produto sapato, a minha classe de teste já não tem mais erro. Então eu tenho o produto sapato que foi criado e foi passado os atributos do que é um sapato a partir do construtor. Então veja, eu defini o que é sapato, passo via construtor o que é um sapato,
o que é esse sapato, ou seja, o sapato de forma essencial ele é um produto. Um produto é uma coisa qualquer. A partir do momento que eu defino os atributos, ele passa a ser o sapato em si, ou seja, tem um nome e tem os seus outros atributos, como o que vai me retornar um volume, por exemplo, um peso e o preço daquele produto. O próximo passo é verificar se ele foi criado corretamente, se aquele produto foi criado corretamente. Então eu vou fazer um assert equals, e esse assert equals eu tenho que receber o que? Sapato.get nome do produto tem que ser igual sapato. Ou seja, o produto deve ter um nome que é exatamente igual ao que eu passei via parâmetros no construtor. Os atributos que eu passei via construtor, ele tem que me retornar esses atributos. Veja que não temos ainda a função getNome do produto. Então eu estou pensando em qual deve ser a API, qual é a cara da minha API da classe produto. Então eu defino os nomes dos métodos antes mesmo de criá-los. Então eu começo a refletir sobre o que eu quero criar. Nesse caso, nós vamos inserir agora os gets, porque tudo aqui é constante. Então não tem sentido definir um set aqui, porque todos esses objetos são final. Então são constantes da minha classe. Então eu vou chegar aqui e vou inserir um novo código e vou gerar todos os getters. Eu quero um getter para o nome, peso e o preço. Ao invés de retornar altura, comprimento e largura, eu vou precisar de um a mais. Então eu vou gerar os gets desses indivíduos. Então tem aqui o get do nome do produto. Então agora eu quero testar se realmente eu estou criando de forma correta o produto sapato. Então eu clico aqui, posso usar aqui, por exemplo, o botão direito, executar arquivo, Shift F6, e ele vai executar o meu teste. Veja que o teste aqui no final, nessa parte inferior, eu tenho aqui, teste passou com 100%, testes foram aprovados. Vou fazer um outro teste. Public void ficar volume no produto. Então vou criar um outro teste que vai me retornar se o volume do produto está sendo o correto. Então eu crio aqui um novo produto chamado vamos manter o sapato, e eu preciso de um assert equals, vou passar para ele sapato.get volume. Esse volume ele precisa ser igual ao 10 vezes 25 vezes 5. E eu quero como precisão 0.0001. Então eu vou criar o método getVolume no carrinho. E aqui ele deve retornar, ao invés de um string, deve retornar um double, altura vezes largura vezes comprimento. Criei, vamos ver se ele vai fazer de forma correta o meu teste. Veja que os testes passaram. Ou seja, no primeiro momento o teste falha porque eu não tenho getVolume.
Então eu tenho os elementos básicos para testar o meu sapato. Eu deveria ter um teste também. Um teste para verificar se eu estou setando corretamente o meu preço do meu produto. Então vamos colocar aqui 150.05. Então eu faço acerte equals. Vou ter o objeto sapato.get preço. O preço tem que ser igual a 150.05 com uma pressão 0.0001. Executo meu arquivo e aí ele está mostrando que todos os 3 testes foram aprovados. Então eu tenho aqui 1, 2, 3 testes que foram aprovados. Então eu tenho um dos elementos básicos da minha classe produto. O próximo passo é ser capaz de adicionar produtos em um carrinho de compras. Então eu devo criar aqui um novo JUnit test chamado carrinho de compras teste e vai ficar no pacote teste. Essa que foi criada inicialmente eu não vou, ele é um executor, eu não vou usar esse que foi criado inicialmente, eu vou refazer isso num outro momento. Então eu vou remover essa classe porque não vou usá-la. Mas eu vou usar agora, estou aqui na classe carrinho de compras teste. Meu primeiro teste, como sempre, é ser capaz de teste public void criar carrinho de compras. Então eu tenho que ser capaz de fazer um carrinho igual a new carrinho. Então, como o nosso carrinho ele vai receber produtos ao longo do processo, vai ser uma forma dinâmica, ou seja, um carrinho ele vai ser adicionado produtos nele de forma dinâmica, não tem sentido passar produtos via construtor. Então, por ser uma coisa mais dinâmica, eu vou criar um carrinho de compras e os produtos vão ser adicionados ao longo do processo. Então tem aqui carrinho igual a new carrinho. Veja que o teste falha logo de cara, eu não consigo nem executar, porque não existe a classe carrinho. Então eu vou lá em carrinho, no pacote carrinho, e crio uma nova Java class chamada carrinho. Aqui eu vou fazer o import e ele já é capaz de criar um carrinho. Ok. Vamos fazer o teste de adicionar um produto ao carrinho. Veja que os nomes dos testes indicam exatamente o que eu quero fazer, eu não tenho que me preocupar. Eu vou escrever um nome para o teste que indique para mim o que é que aquele teste realmente faz. E ponto final. Então nesse caso eu vou criar um novo produto, sapato. Eu vou reaproveitar esse código aqui. Eu vou criar um novo produto chamado sapato. Certo? Ele importou para mim produto do pacote carrinho. Vou criar um carrinho chamado carrinho. New carrinho. E nesse carrinho eu vou vamos chamar adicionar
produto. E ele deve receber o sapato. O meu teste deve ser um assert equals carrinho ponto get primeiro get produtos ponto vamos fazer assim por enquanto. O nosso teste vai falhar porque nós ainda não temos nem o que é o adicionar produto, nem o que é o get produto. Então eu vou criar aqui um novo adicionar produtos ao carrinho. Então veja, ele criou para mim um método público e void adicionar produtos, e aqui eu vou chamar de produto. Mas como eu adiciono? O ideal é se criar uma lista de produtos. Certo? Então o meu carrinho ele precisa ter uma lista de produtos, ser capaz de ter uma lista de produtos e ir adicionando esses produtos à medida que nessa lista. Então eu vou criar uma variável private, um atributo privado, tipo list. Eu tenho que importar o list do Java Utils. E aí eu criei uma lista de produtos. Nessa lista de produtos, ao invés de inicializar aqui, eu vou inicializar na via construtor. Por quê? O construtor ele serve também para quê? Não só para receber atributos, mas para fazer inicialização do que eu precisar para aquele objeto. Então todas as inicializações, às vezes eu preciso fazer métodos de construção, alguma coisa mais sofisticada, eu posso fazer todo esse processo de inicialização através do construtor. Então eu vou dizer que produtos é um objeto do tipo array list que recebe produto ou seja, vou herdar o Java Utils Array List. Então eu vou fazer produtos igual a new array list de produtos, ou seja, eu estou criando uma lista de produtos, ok? Aqui ela está sendo inicializada. Então cada vez que eu começar um carrinho, eu começo com uma lista de produtos vazio. E cada vez que eu adicionar um produto à lista, eu tenho que fazer um produtos.add produto. Então cada vez que eu criar, eu preciso adicionar o produto à minha lista. Então veja que aqui ele já não está mais em vermelho, estou adicionando o meu produto. Eu preciso agora ser capaz de obter um produto da minha lista. Então eu vou, ao invés de pegar todos os produtos, eu vou tentar obter um determinado produto de uma posição, ou se foi o primeiro, o segundo. Lembrando que em Java
um array começa com 0. Então, ao invés de chamar de getProdutos, eu vou falar getProduto 0. Vamos colocar assim 0. Por quê? Eu quero ser capaz de pegar o primeiro produto da minha lista. Então, criei aqui o void, public void, o método public. Ao invés de void, ele deve retornar, eu vou chamar de produto. Ele deve retornar um produto. Recebe um inteiro, posição do produto. Ou seja, eu vou criar um método que seja capaz de retornar para mim um produto, e aí eu verifico quais são as características daquele produto. Então eu vou fazer um return, vou pegar a minha lista de produtos, ponto, get, posição do produto. Então fiz o meu produto, vou criar o método produto, ele deve retornar a posição do produto. Volto aqui no teste e verifico se ponto get nome do produto é realmente sapato. Faço o teste passar. Então eu executo o arquivo, carrinho de compras agora. Executar arquivo, carrinho de compras. Veja que os testes foram aprovados. Os testes passaram. Ambos os testes foram aprovados. Então esses dois testes passaram. Eu vou fazer um teste para ver se eu criar o que acontece se eu tentar fazer o método getProduto se eu não tiver nenhum produto. Então eu vou verificar carrinho vazio. Então eu vou verificar o que acontece se o meu carrinho estiver vazio. Então eu crio um novo carrinho. Esse carrinho não tem produto nenhum. E aqui, por exemplo, se eu tentar fazer isso aqui, ele vai ter que errar. Então eu não tenho nenhum produto, eu vou ver o que acontece se eu não tiver nenhum produto e tentar executar esse arquivo. Veja, ele falou para mim que o teste falhou. Vamos ver onde o teste falhou. O teste falhou. Causou erro index size, ou seja, size 0, ou seja, meu array é 0, então isso aqui está vazio. Então esse teste não é adequado para verificar, ele está quebrando. Então se eu tentar retornar get produto, então toda vez que eu retornar um get produto e a minha lista estiver vazia, ele deve retornar. Vamos fazer com que se ele não tiver nada, ele sempre retorne, independente da posição que eu tentar passar ali, uma string vazia, indicando que não tem nada. É uma forma de resolver esse problema. Então toda vez que minha lista estiver vazia, return ou um none ou um null. Vamos fazer com que ele retorne um null. Veja que só colocar um null aqui não foi suficiente, porque ele está dando um erro no meu vetor. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou verificar se produtos ponto size for igual a 0, turn null. Então, toda vez que eu tentar criar um carrinho e ele tentar pegar o produto 0 e ele não tiver, o carrinho estiver vazio, ele deve retornar um null.
Nesse caso o teste passou. Então foi uma primeira solução para o caso de verificar se um carrinho está vazio ou não. O que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui o carrinho vazio e vamos tentar pegar ao menos teste public void. Vamos fazer uma verificação do preço. Preço final da compra. Então vamos testar esse preço final da compra. Então eu crio um produto chamado sapato. Vou criar um produto chamado meia. Vou definir aqui como sendo comprimento 10, largura 5, altura 1. E o peso, sei lá, 10 gramas. Preço, R$5. Eu quero ser capaz então de criar um carrinho. A esse carrinho eu quero adicionar sapato e a meia. Então adiciono um sapato e uma meia. O preço total da compra deve ser R$5. Então eu vou fazer R$105. Acerte equals. Eu preciso pegar o carrinho ponto get total ou valor da compra, acho que fica melhor. O valor da compra tem que ser igual a R$105 com uma precisão de 0.00. Ele vai me dizer, olha, o carrinho não tem get valor da compra. Então como eu faço? Vou criar um método get valor da compra. Ele sempre gera esse true, que levanta essa exceção. O valor da compra não tem que ser um dobro, não pode ser uma outra coisa, é um valor total. Como eu vou fazer então? Se produto.size. Então vamos deixar ele errar primeiro. O primeiro passo então é verificar o valor. Então vou criar uma valor da compra igual a 0. E vou fazer um for each. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um for each, ou seja, para produto na lista de produtos, faça valor da compra igual a produto.get preço mais igual, ou seja, o valor da compra vai ser igual a mais igual o produto get preço. Eu vou fazer uma iteração, vou verificar qual que é o preço de todos os produtos e ele me deve retornar então return valor da compra. Então ele deve ser capaz de retornar para mim o valor da compra. Então eu executo aqui o teste e ele me falou que os 4 testes foram passados, ou seja,
ele está pegando corretamente o valor da compra. E aí eu pergunto, e se a minha compra, qual seria o valor da compra? Verificar o carrinho vazio. Então eu tenho que ter o quê? Se o meu carrinho estiver vazio, eu preciso também que o meu teste de verificar o carrinho vazio seja capaz de retornar zero. Então, esse mesmo método que é para o caso de adicionar produto deve ser válido para o carrinho vazio. Certo? Então eu devo ser capaz o quê? Só que ao invés de ser 100, isso aqui tem que ser zero. Então toda vez que eu pegar o valor da compra, para o caso de não adicionar nenhum produto, não, ela deve retornar zero. Então eu executo o arquivo. O que aconteceu? Como eu setei aqui o valor da compra logo de cara como sendo zero, como não tem nenhum produto, o valor que ele retorna é zero. Então, esse é um problema que já a solução que foi apresentada aqui já dá esse caso que deve como sendo válido também. Ou seja, não retorno um erro. Então, toda vez que eu não tiver nenhum produto e pegar o valor da compra vai ser zero. Então já está resolvido. Certo? Uma outra coisa que é interessante ter no carrinho de compras desse perfil é pelo menos ser capaz de quê? De remover um produto. Vamos ver. Então tem que ser capaz de criar, por exemplo, dois produtos, adicioná-lo ao carrinho. Eu preciso ser capaz de que o primeiro produto que eu quero, get produto zero, seja o sapato, correto? Mas eu quero ser capaz de que carrinho ponto ver produto, eu vou passar para ele um inteiro indicando qual produto que eu quero que ele remova. Então veja, o que eu quero? Eu quero ser capaz aqui de adicionar sapatos, remover sapato e meia, remover o sapato, que é o produto zero, e aí o que? O total de produtos no meu carrinho tem que ser igual a 1, porque eu só vou ter a meia, porque depois que eu remover o produto zero, eu vou ter que ter só a meia. Então eu vou criar o método remover produto. Ele deve ter a mesma coisa, posição do produto. Então faço um disso. Ok? Então essa é uma opção de ser capaz de remover através da posição do produto ou remover o próprio objeto, certo? Então vamos criar, por enquanto, através da posição. E eu preciso também do método getTotal de produtos. Ele deve retornar um int e esse inteiro deve me ser justamente o return
produtos.size, que é simplesmente o tamanho da lista de produtos. Então eu executo o arquivo e aí todos os 5 testes foram aprovados. Então essa é a visão geral do que é o TDD. Então o TDD é o desenvolvimento dirigido por testes. Eu estou criando todos os testes, pensando em todas as possibilidades de que poderiam falhar e o que o meu sistema precisa ter para poder realmente escrever. Então veja que eu defino aqui o que o carrinho de compras ele deve ser capaz de retornar, quais são as informações, o que o produto deve adicionar, quais são as informações. E aí, depois de ter escrito o teste e criado um teste, é que eu vou lá e crio o método dentro do meu carrinho, por exemplo, ou dentro de uma classe qualquer. Então foi todo esse o passo a passo para poder desenvolver o elemento básico do carrinho de compra. Então, essa é a visão geral. Certo? Então, isso é o elemento básico que precisa ter para poder fazer um carrinho de compras usando o desenvolvimento dirigido por testes.